Quando me apaixono, saiba disso e muito mais a partir de agora. O Gonçalo vai descobrir finalmente que a Renata é a filha perdida de Regina. Só que antes disso vai acontecer, gente, uma bagunça danada diante de toda essa confusão. Isso porque o Gonçalo vai então encontrar as pistas corretas que chegará então até a Renata. Só que antes disso, a Regina pensará que a sua filha perdida é a Roberta. Roberta junto com a Josefina vão armar tudo isso e vão fazer então a Regina pensar então que a Roberta realmente é a filha dela. Só que diante de todas as provas, o Gonçalo então vai dar essa baita surpresa para Regina e ela descobrirá então que a Renata sim é a sua filha de verdade. Sabendo de tudo, o Gonçalo então junta a Renata e a Regina num jantar pra lá de demais. Antes de continuarmos aqui, gente, já clica no gostei. Se você for novo no nosso vídeo, no nosso canal aqui, aproveita e já se inscreve no nosso canal para que vocês vejam isso e muito mais a partir de agora, enquanto me apaixone em outras novelas também. Então, gente, me diz uma coisa, o que vocês acharam desse reencontro de Renata com Regina? Comentem bem muito aqui abaixo para que vocês continuem então recebendo notificações aqui no nosso canal. Aí continuando aqui com esse jantar, o Gonçalo foi quem preparou tudo isso. Uma surpresa então tanto para a Renata quanto para a Regina. A Regina vai nesse encontro, nesse jantar, sabendo de tudo já que a Renata é a sua filha legítima. Aí aqui nesse vídeo vocês vão ver como vai acontecer o reencontro. Aí agora o Gonçalo é quem inicia então a conversa, conversando então com a Renata e com a Regina. O Gonçalo então conta para a Renata que eles descobriram que a filha perdida de Regina não é a Roberta. Aí então a Renata fica então ali olhando para ela, bem curiosa, né, para entender se descobriram alguma coisa, porque a Renata simpatiza muito com a Regina e a Regina também com a Renata, mal sabe a Renata que são mãe e filhas. Aí então a Regina diz que por muito tempo ela quis ter sua filha em seus braços, mas que a vida então lhe tomou isso e que agora ela já sabe quem é a sua verdadeira filha e começa então a contar que a Roberta é uma pessoa muito boa, mas não é ela que é a sua filha. E então no momento pra lá de demais, ela confessa então para a Renata que a filha perdida é ela. Aí, gente, é emoção demais. A Regina já diz isso chorando. O Gonçalo então fica todo ali ansioso para saber qual a reação da Renata. A Renata fica com os olhos cheios de lágrimas, então olhando para a Regina e incrédula então que aquilo seja verdade. Depois de muito apanhar da vida, a Renata fica então pasma. A Regina então se levanta lentamente em direção à Renata, que não consegue nem reagir. O Gonçalo, gente, fica só choro. A Regina então se aproxima de Renata e fala: "Filha, venha, você é a minha filha. Aquela que eu tanto amei, que eu tanto procurei. Você é a minha pequena Renata." E então ela toca no rosto de Renata e diz que esperou tanto por esse momento. Ela sempre ficou ansiosa para que pudesse encontrar com a Renata um dia. E que hoje esse dia então aconteceu. Aí então a Regina abraça a Renata. A Renata não consegue nem acreditar nisso, enquanto Regina fica emoção pura, finalmente dando seu primeiro abraço então em sua filha. As duas já se abraçaram em outras oportunidades, mas como amiga, mas como filha não. E então a emoção toma conta. A Renata vem passando por muitos dilemas com o divórcio que ela teve com o Jerônimo, alguns problemas que ela teve com a Josefina, enfim, foram muitos problemas, enfim, e agora então vai chegando uma temporada boa na vida da Renata, que agora com a descoberta então de Regina, sua mãe. Aí então a Regina fala que eles juntaram provas e procuraram tudo para que pudessem então saber se a Roberta era finalmente sua filha ou não, mas os resultados de DNA mostrou que não. A Renata, gente, começa então a chorar de uma forma muito estranha, como se estivesse passando mal. Aí o Gonçalo então se aproxima e fala: "Filha, por favor, seja forte, agora chegou o momento de você sorrir." Aí então, gente, numa cena pra lá de comovente, a Renata continua então a chorar e a Regina a convencer então a Renata que aquele momento é de verdade. Gente, se vocês acompanharem essa cena do começo até o fim, é impossível não se emocionar. Elas são verdadeiras atrizes mesmo, porque a cena parece ser tão real, gente, que até pra narrar assim, já passa aquela emoção só em a gente acompanhar toda essa cena.
A Renata diz que sempre esperou ter uma mãe e então pergunta novamente: você tem certeza que você é minha mãe? Pergunta ela então soluçando e então a Regina diz que sim. A Renata pergunta: tem certeza? É porque é muito esquisito, é muito estranho tudo isso e eu não quero ter então que me decepcionar depois e provar que você não é minha mãe. Aí a Regina diz que sim, ela já fez o DNA, o teste de DNA e não tem mais por onde correr, você é minha filha. Aí então a Renata corre para os braços de sua mãe pela primeira vez. O Gonçalo fica todo emocionado, porque a Renata é sua preferida ali, né? E a Regina tem o grande amor de sua vida e ele fica acompanhando ali toda aquela cena, enquanto Renata diz que ela pediu tanto a Deus que ela fosse então ter uma mãe como a Regina e hoje ela vê que sua mãe realmente é ela, isso parece ser mentira e diz então que ela sempre quis que a Regina fosse sua mãe. Aí então ela diz que ela é perfeita, ela é linda, carinhosa, atenciosa, era tudo que ela queria em uma mãe. E agora ela perceber que ela é sua mãe. Aí então o Gonçalo se aproxima e diz que sim, isso é verdade, filha. O que ela está contando é verdade, ela é sua mãe. Vocês foram separadas, mas agora vocês têm a oportunidade de poderem ficarem juntas para sempre. Aí a Regina, gente, fica só emoção, dizendo que ela quer aproveitar cada segundo ao lado de Renata e que foi um erro da vida ter separado elas duas. Aí agora então a Renata começa a ficar feliz, dá pulos ali, pinotes então, e então abraça a Regina novamente e diz que agradece muito a Deus por ter tornado o seu sonho realidade. Aí então, gente, o Gonçalo abraça então todas as duas. Eles três então se dão um abraço e é um momento tão lindo, tão fofo entre eles três, que a Renata ainda continua então incrédula que realmente tudo aquilo seja verdade. Aí então, gente, a Renata continua então a beijar a Regina continua a dizer então que a ama muito, que esperou tanto por esse momento. Ela orou, ela nem conseguia dormir à noite só de pensar então em um dia poder reencontrar sua filha e que hoje esse dia chegou. As duas então dão um abraço bem apertado e longo e continuam então a trocar juras ali de amor entre mãe e filha. A Renata diz que não quer soltar nunca mais a Regina porque ela a ama tanto e diz que ela sempre quis, repetindo então para a Regina que ela fosse sua mãe porque ela parece ser perfeita e que ela lhe compreendeu em todos os momentos. E então a Regina diz que ela pode acreditar. A Renata então diz que nem consegue acreditar e cai na gargalhada então, dizendo que esse momento é muito lindo e ela não imaginava que um dia pudesse então acontecer de tudo aquilo está acontecendo. Aí o Gonçalo diz que eles devem agradecer a Deus por proporcionar todos esses momentos lindos então na vida deles e que a partir de agora eles serão uma família, os três juntos. Gonçalo então diz para a Regina e para a Renata que hoje é o dia mais feliz de sua vida. A Renata então dá um beijo no Gonçalo e diz que ele sempre será seu pai. Aí o Gonçalo diz que sim, para sempre. Aí nisso, gente, a Josefina está sem saber, né, do que de fato está acontecendo. Ela está então no apartamento lá da Roberta, quando chega então o amante de Roberta. Esse senhor aqui que vocês verem no vídeo é um amante de Roberta. É um senhor mais velho e é claro que a Josefina será totalmente contra esse relacionamento, sem saber então da fortuna do homem. Aí então nesse momento o homem diz que aquele apartamento não é da Roberta e pede para que a Josefina se retire. Aí então a Josefina diz que ela acreditava que aquele apartamento era de sua filha, mas já que não é, ela então vai se retirar. O homem então diz que aquele momento aparentemente é algo inapropriado, mas pede que amanhã pela manhã a senhora então se retire de seu apartamento, porque não é da Roberta. E então ele dá boa noite a ela e então se vai. Nisso, a Josefina então faz cara feia e diz: ai, Roberta, eu não posso nem confiar em você. Olha só, você disse que ele não ia passar a noite aqui e agora esse sujeito então apareceu. Aí então, depois que o homem sai, ela taca então a bebida de álcool e começa então a tomar. Aí depois que o homem sai, então no apartamento ele fica pensativo, então dizendo que isso não pode ter acontecido. Como que a Roberta pode ter vacilado comigo, ter dado então meu endereço, meu apartamento para outra pessoa? E então começa então a se questionar se ele conhece aquela mulher ou não.
Aí, nesse momento, ele liga então para a Roberta para questionar com qual direito ela então pegou e deu a chave do apartamento dele para uma outra pessoa. Aí então, ele fala que ele não consegue acreditar que ela foi até esse ponto e diz que não gostou nadinha. Nisso, ele termina então o relacionamento dele com a Roberta e a Roberta então fica muito irritada com tudo isso, porque ela, não sabia que ele retornaria então para casa naquela noite. A Josefina não tinha para onde ir e a Roberta então cedeu aquele espaço ali para ela. A Renata, Regina e Gonçalo chegam em casa e nem percebem que a Roberta está escutando toda aquela conversa. Aí então a Renata fala para a Regina que hoje ela foi muito feliz e a agradece então por tudo e chama então a Regina de mãe pela primeira vez. O Gonçalo, gente, continua emocionado por demais da conta. Aí a Renata diz que hoje ela foi feliz de verdade como nunca antes. Aí o Gonçalo então aproxima tanto a Regina quanto a Renata e pede para que elas não contem a Roberta agora, para que saibam até onde a vilã pode ir. A Renata não concorda com isso. Aí então o Gonçalo diz que ele tem um plano para que possa então pegar a Josefina. Nesse período da novela, a Josefina já está foragida da polícia. A Renata diz então que concorda, tudo isso para uma boa ação. E então elas vão continuar seguindo então como que nada aconteceu. Mas a Renata olha para a Regina e diz que é impossível que isso aconteça, que é impossível, de ter isso acontecido. Então ela agradece novamente a Regina por ter lhe contado a verdade. E diz que hoje ela é a mulher mais feliz da vida por ter a Regina como sua mãe. E diz que profundamente ela agradece então de coração por seu sonho ter sido realizado. Aí então a Regina diz que quer a Renata tanto, que a ama demais, que mesmo antes de saber que ela era sua filha, elas já eram ligadas por alma, porque ela tinha certeza que a Renata tinha uma ligação muito forte com ela. E então, nesse momento, as duas dão um grande abraço, bem forte e apertado, e pela primeira vez, novamente, a Renata chama a Regina de mãe, e as duas ficam ali emocionadas que esse grande momento finalmente chegou então na vida delas.